Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para apresentar brevemente um pouquinho de como que a gente constrói o nosso referencial, baseando muito nessa questão das econarrativas, qual que tem sido o nosso processo e como que a gente desenha isso de uma maneira que fique divertido, que fique visual, que dê um bom material para consulta. Eu particularmente gosto bastante de algumas mídias, como o Pinterest, para poder criar álbuns de referências. Inclusive a gente tem um lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também brinco um tanto em alguns softwares como Canva, tem algumas outras formas de desenhar isso. Mas aqui a gente gosta bastante desse estilo de trabalhar com o manual também. Né? Apesar de ter uma base online, a gente acha bem importante que alguns dos trabalhos sejam realmente realizados com a mão na massa. E é um processo que é terapêutico também, que ele traz, né, para um palpável, para uma materialidade. E também ajuda a tornar mais divertido e fazer com que a gente possa consultar mesmo sem estar online. E então eu queria apresentar para vocês o nosso cadernão. Talvez alguns já tenham visto em foto, a gente já usou para construir alguns outros projetos aqui do ateliê. Ele é, na verdade, um caderno de scrapbook que a gente comprou alguns anos atrás. E a gente utiliza ele para algumas coisas mais especiais, o que realmente tem um apelo mais visual. Então foi assim que a gente começou a construir. Não está pronto ainda. Tem algumas referências de imagem mesmo, que são algumas coisas que a gente captou que são interessantes, de paisagem, afins. E tem outras que são de livros mesmo, como essa daqui, do lado, de coletâneas que já foram feitas com essa base de ficção ecológica. E tem mais algumas aqui que estão impressas pra gente poder concluir, que trazem, por exemplo, o que é Hope-Punk, que é um subgênero, algumas outras paisagens bem bonitinhas, que são de referências de algumas narrativas também, e outras são mais ilustrações ou fotos mesmo. E tem também de algumas séries que a gente acredita que tratam dessa temática. E aí eu vou deixar rodando aqui também algumas outras referências digitais, que eu sinto que também trabalham nessa mesma pegada. Eu acho que esse referencial visual é para ambientar um pouco e também para a gente saber onde passar as nossas narrativas, como construir as nossas próximas oficinas e expandir essa comunicação com as pessoas. Para deixar claro, bem brevemente, porque a gente vai trabalhar bastante esses conceitos no nosso blog, tem alguns vídeos sobre isso, também no canal que eu tenho sobre escrita e audiovisual, que é uma questão de narrativa, eu já falei um pouco sobre alguns desses subgêneros e afins. Porque existem muitas definições e quando a gente fala de ficção ecológica, existe todo um entendimento dentro de algumas áreas de estudo ou narrativas, né, que tratam a consciência ambiental, que já trabalham com isso e que tem vieses específicos. Então, a gente sente que muitas pessoas se concentram numa dinâmica de falar sobre um mundo sem dependência de combustíveis fósseis ou que trabalhe com energias alternativas. Hoje aqui tá especialmente barulhento, vocês não se incomodem, eu sinto muito, mas acho que vai dar pra ouvir direito. E isso é um passo importante, mas aqui no ateliê a gente sempre trabalhou com uma noção de consciência sistêmica. Então, quando a gente está falando de consciência ecológica, o nosso entendimento disso, ele não é só de um processo ambiental num senso físico e material. A gente está falando de uma consciência do homem como parte desse sistema da natureza, né, e não duas coisas separadas, né, o homem urbano que não é um animal e que não faz parte do sistema, e de como que as coisas estão interligadas e que muitas situações que têm a ver com relações sociais, né, com o nosso entendimento enquanto seres humanos, comunicação e afins, também para nós são consciência ecológica. Então, e esse trabalho com energia, independente de alguma filosofia específica e não ligado à religião, ele também faz parte desse olhar que traz uma
uma consciência sobre essa energia que, na verdade, é científica também, em alguns casos. E quando a gente fala, por exemplo, das polaridades yin e yang, só para dar um exemplo, de trabalhar o masculino e o feminino dentro da nossa sociedade e da nossa conexão com a natureza como um todo no planeta. Então, tudo isso pra gente tá dentro dessa questão de consciência ecológica. E, na verdade, se ela não for trabalhar um aspecto que não seja totalmente racional e que não leve esses lados em consideração, nem é exatamente o tipo de trabalho que a gente está focando, mesmo que possa ser considerado uma narrativa ecológica em outros espaços, em outras esferas. E com relação ao trabalho com ficção, não é exclusivo, porque a gente também tem algumas pesquisas e abertura para conteúdos que não trabalham dessa forma, mas o nosso foco é trabalhar um pouco mais com algo que não seja só o conteúdo, né, só a informação, e que não tenha um olhar totalmente didático, mesmo que ele até tenha uma finalidade de ensino muito clara, que ele tenha um olhar um pouco mais lúdico, um pouco mais criativo e que ele passe muito pelo âmbito do entretenimento, porque é um estudo meu mais particular mesmo, que eu venho dessa área das narrativas, de que o lado da ficção, ele pode despertar muitos sentidos e muitas reflexões que às vezes é só por meio desse storytelling e dessa conexão com personagem e ação que a gente realmente consegue aprofundar. E aí existe um senso aqui, desde a criação do projeto Radico, de que muitas vezes a arte, né, que não exista só por uma forma erudita, acadêmica, ou né, para um fim de pesquisa, ou totalmente independente, feita para a própria pessoa, sem nenhuma ideia de compartilhar como algo maior, ela nem sempre tem esse olhar e essa conversa com conteúdos mais aprofundados, por essa ideia de que precisa ser entretenimento, e para ser entretenimento não precisa passar um conteúdo mais profundo. E então muitas pessoas desse lado ambiental e todos os desmembramentos, né, do ecológico trabalham muito com conteúdos e até levam para modelos um pouco mais lúdicos e divertidos. Por isso a gente também acredita que pode agregar mais com o lado mais artístico, porque o conteúdo em si, né, tipo, trabalhar a noção de narrativas da Terra, os conteúdos e as informações, já tem bastante iniciativas independentes, formalizadas, terceiro setor, enfim, que já trabalham com isso. Mas eu particularmente vejo na área da literatura, do audiovisual e afins que tem bastante gente que traz consciência para os seus trabalhos, mas isso não é visto muitas vezes dentro dos meios que realmente trabalham com esses conteúdos, ou às vezes é muito superficial ou pontual. E dentro dos meios que tem esse olhar ecológico e afins, tende a ir muito para um lado de ensino ou de informação ou afins. E nós acreditamos que existe uma ponte entre esses dois lados e que ela é muito rica e ela pode trazer todo um contexto para aproximar as pessoas desse universo de uma forma que seja divertida, convidativa, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito transformadora. Então, a lógica de ficção e de ecológico surgiu daí e é assim que vem se constituindo o nosso trabalho. Muito grata pela companhia. O espaço de comentários, como sempre, está aberto dentro dos limites éticos e do bom senso. Eu vou deixar algumas referências e semana que vem estamos de volta.